Fala pessoal, o nosso tema de hoje aí é propriedades trigonométricas e a demonstração da lei dos cossenos. Um tema aí que abrange bastante conceitos da matemática, né? E aí então a gente vai mostrar a definição da lei dos cossenos, uma demonstração de como surgiu a lei dos cossenos e por fim aí fazer uma atividade aí, um triângulo só para fixar, né? O que diz a lei dos cossenos? Em qualquer triângulo, o quadrado de um lado ele é igual à soma do quadrado dos outros dois lados menos o duplo produto desses dois lados pelo cosseno do ângulo formado por eles. Parece bem confuso isso aqui, né? Mas na verdade é bem tranquilo. Observe o seguinte, ó. Quando se trata de geometria, a gente indica sempre fazer o desenho, né? A gente está falando de um triângulo aqui, ó. Vou desenhar um triângulo aqui, triângulo ABC, lados opostos ao vértice, lado B, lado A e lado C. E aí, ó, vou traçar uma reta perpendicular aqui, ó, à nossa base. Isso para mim ter a altura desse triângulo, né? E aí eu vou nomear essa altura de H. Esse é perpendicular, então ela tem um ângulo de 90 graus aqui e outro aqui também, ó. Esse ponto aqui a gente pode chamar de ponto D. Eu observo o seguinte, ó, na base aqui eu tenho o segmento de A até C, que é a mesma coisa que B, o segmento AD e tem o segmento de C até D. O segmento AD a gente vai chamar de M, o segmento de D até C a gente pode chamar de N, de navio, né? Feito isso, ó, a gente pode dar nome para os ângulos também, ó. Esse ângulo do vértice A a gente chama de ângulo alfa, do vértice C a gente chama de ângulo θ e do vértice B a gente vai chamar de ângulo beta. Então, ó, observe que agora a gente tem três triângulos aqui, ó. Triângulo ABC, triângulo ABD e triângulo BCD. Então, ó, o que diz a lei dos cossenos? Ó? Vamos imaginar esse triângulo maior, ó, triângulo ABC. Se a gente quiser descobrir o valor desse lado A, ó, o que ele diz pra gente? Ó? O quadrado de um lado ele é igual, então, ó, vamos pegar o quadrado desse lado aqui que a gente quer descobrir. Ele vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois lados. Qual os outros dois lados? C e B. Ó. Então, o quadrado de B mais o quadrado de C. Menos o duplo produto desses dois lados. Ó. Duplo produto, então é 2 vezes B vezes C. Vai ser menos 2 vezes B vezes C pelo cosseno do ângulo formado por eles. Ó. O ângulo formado por esses dois lados, ó, é o ângulo alfa. Então, o cosseno de alfa. E aí está aplicado a lei dos cossenos, né? Se a gente quiser descobrir o valor do lado B, a gente coloca lá o B ao quadrado vai ser igual ao quadrado do lado A mais o quadrado do lado C menos 2 vezes o lado A vezes o lado C vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, né? Entre esses dois lados, o ângulo beta. E para descobrir o lado C seria C ao quadrado igual a ao quadrado, né? Ó, esse lado ao quadrado mais o lado B ao quadrado menos 2 vezes AB, né? Ó, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois lados. Ó. Então tá aí a lei dos cossenos, né? Então, feito isso, né? Vamos para a demonstração de como que se chega nessa lei dos cossenos, né? Vou separar o nosso triângulo de vermelho aqui, ó. Vou colocar ele desse lado aqui. E aí eu vou aplicar Pitágoras nele, né? O que diz Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Então a hipotenusa é esse lado oposto ao ângulo reto, ó. A hipotenusa aqui no caso é o nosso A. O cateto é os outros dois lados, né? Ó. A ao quadrado é igual a N ao quadrado mais H ao quadrado. Agora, ó, eu vou tirar esse triângulo de azul aqui, ó. Vou colocar ele aqui também. Agora, ó, nosso ângulo reto está aqui, ó, e o lado oposto a ele é o C, né? Ó. Então vai ser C ao quadrado igual a M ao quadrado mais H ao quadrado. Isso daqui, ó, eu posso estar manipulando a representação aqui, né? Aí eu isolo o meu H ao quadrado, o M que está somando, ele passa para o outro lado da igualdade subtraindo, né? E aí eu fico com C menos M ao quadrado. Um outro conceito da matemática aí que a gente já sabe também é que o cosseno de um ângulo
ele é a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo e a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo. Então o que quer dizer isso? Que o cosseno do ângulo alfa ele vai ser igual a n dividido pela hipotenusa, né? É a razão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. E aí, ó, o que a gente pode fazer aqui também? Ó? A gente isola esse m e o c que está dividindo a gente passa para o outro lado da igualdade, operação inversa, né? Multiplicando. E aí a gente fica com c vezes o cosseno do ângulo alfa. Agora, ó, a gente vai vir para esse n aqui, ó, a gente vai manipular ele. Ó. N vai ser igual a b menos m. Ó. Por quê? Ó? O segmento de A até C ele é b, de D até C ele é n. Então, logo, o n vai ser igual ao b, né, menos esse pedacinho aqui, ó, menos esse segmento. Então, ó, tá feito aí. Ó. O que a gente fez por enquanto? Aplicamos Pitágoras aqui, aplicamos Pitágoras aqui também, aplicamos um conceito de cosseno aqui, ó. E aí a gente deu uma manipulada nele e alteramos a representação do nosso n aqui, né? Ó. Aqui a gente já vai entender o porquê que foi feito isso. Agora vamos pegar só essa representação aqui, ó, e vamos alterar esses valores aqui, ó, n ao quadrado e h ao quadrado. Então, ó, vou colocar aqui embaixo, ó. O a ao quadrado vai ser igual a n ao quadrado. Ó. Qual que é o valor de n? Ó? Tá aqui, ó, n é b menos m. Ó. Então, ó, b menos m, só que ele está ao quadrado, né? Mais o h ao quadrado. Quem é h ao quadrado? Ó, c ao quadrado menos m ao quadrado. Tá lá, ó. Agora, ó, observe que aqui a gente tem um produto notável, né? Que é o quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos resolver isso daqui, ó. Então tá lá, ó, mais c menos m ao quadrado. Feito isso, ó, a gente corta esse m ao quadrado positivo com m ao quadrado negativo. E aí, ó, a gente tem a igual a b ao quadrado menos 2bm mais esse c ao quadrado que sobrou aqui, né? Agora, ó, observe o seguinte, a gente tem esse m aqui, ó. Lembra que m é igual a c vezes o cosseno do ângulo alfa? Então a gente substitui aqui agora. Feita a substituição, ó, agora a gente só coloca em ordem alfabética. A ao quadrado vai ser igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc cosseno do ângulo alfa. Tá feita a demonstração aí. E aí a nossa atividade aqui diz o seguinte, ó, um triângulo tem um lado que mede 8 cm e outro 12 cm. E forma entre si um ângulo de 120 graus, ou seja, esses dois lados aqui formam um ângulo de 120 graus. Calcular o terceiro lado. Vou desenhar mais ou menos aqui o nosso triângulo. Ó. Não vou nem me preocupar muito com as proporções, porque o que vale pra gente aqui é o entendimento do conceito, né? Triângulo ABC, oposto ao vértice A, tem o nosso lado A, oposto ao vértice B, a gente vai ter o nosso lado B, né? Eu já dei o valor desse lado, que é 8, e o valor desse lado aqui, que é 12. Então, o nosso ângulo aqui, ó, entre esses dois lados aqui, ele diz que é 120 graus. Então, ó, ele pergunta, qual que é a medida de A, né? A seria o nosso terceiro lado aqui, né? Então, A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado, mais c ao quadrado menos 2bc, vezes o cosseno de alfa. Agora a gente só vai substituir os valores, né? Então a gente tem que a ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 12, vezes o cosseno do ângulo, né? O cosseno de 120, ele é menos meio, certo? Agora, ó, observa aqui que interessante, ó. Se esse ângulo aqui, ó, fosse um ângulo de 90 graus, o cosseno de 90 é igual a zero, né? Ó. Aqui seria zero. Ó. Então, 2 vezes 8 vezes 12 vezes 0 daria zero, né? Tudo isso aqui daria zero. Só restaria a ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 12 ao quadrado. A gente observar bem aqui, ó, isso aqui é Pitágoras, ó.
A ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, né? Imaginando que aqui seria um ângulo de 90 graus, que seria igual à soma do quadrado dos catetos. Então assim, quando a gente tem um triângulo retângulo, e a gente precisa descobrir um outro lado, fica muito mais fácil usar Pitágoras, né? Como não é o nosso caso aqui, o nosso ângulo é um ângulo obtuso, um ângulo de 120 graus, então a gente acaba usando a lei dos cossenos, né? E aí fica mais tranquilo com a lei dos cossenos. Então deixa essa observação aí, ó. E aí só dando continuidade agora, 8 ao quadrado é 64, 12 ao quadrado 144, e agora a gente tem um sinal negativo aqui, né? Eu já vou resolver esse sinal logo, ó. Menos com mais dá menos, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. E aí eu já deixo todo mundo positivo aqui, incluindo no meio, né? E aí eu faço aqui, ó, 64 mais 144 dá 208, 2 vezes 8 vezes 12 vezes meio. Quando a gente multiplica por meio, é a mesma coisa que dividir por 2, né? Isso vai dar 96, 208 mais 96 vai dar raiz de 304. Já passei direto aqui, ó, a raiz do expoente para o outro lado da igualdade, a operação inversa, né? E aí o nosso A virou uma raiz de 304. A maioria dos professores não gostam da resposta apresentada dessa forma, né? Ele pede para fatorar isso daqui, né? Então a gente vai fatorar essa raiz de 304, né? Então a gente vai usar os fatores primos lá, né? Como ele é um número par, eu consigo dividir por 2, né? É um número primo. Dá 152, aí eu divido por 2 novamente. 76, divido por 2 novamente, 38. Divido por 2 novamente, 19. 19 só dá para dividir por 19 mesmo, né? Que é um número primo. E aí está feita a nossa fatoração. Então, ó, observa o seguinte, ó. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. 19 não tem muito o que fazer, né? O que isso quer dizer? Ó? Que a nossa raiz de 304 ela é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 2 ao quadrado vezes a raiz de 19. Né? 19 está sozinho aqui. E aí, ó, que bacana. A gente corta esse expoente com a raiz e fica só com 2. E aqui é a mesma coisa. Corta o expoente com a raiz fica só com 2 também. A gente fica com 2 vezes 2 vezes raiz de 19. 2 vezes 2 é 4. O nosso resultado vai ser 4 raiz de 19. Então está aqui a nossa resposta, né? Seguindo passo a passo aí, eu tenho certeza que não tem como dar errado. Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários.